Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com um forte braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, e não desejarás nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, fale conosco. Estamos aqui para continuar esta série de estudos nos 10 mandamentos e no 5º mandamento, Senhor. E o nosso pedido é que nos ensines, que apliques a palavra ao nosso coração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, para a sua glória e o nosso bem. Amém. Em Cristo. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, eu pensei que eu tinha feito a impressão da pergunta 126. Aí eu fiz a impressão só da aula do evangelismo, acabei esquecendo. Mas vocês têm aí, eu mandei para os irmãos no grupo, a pergunta 126, que é a continuação do estudo, do ensino do Catecismo Maior sobre o 5º mandamento. Então, se vocês quiserem acompanhar no celular, fique à vontade, tá? Se quiserem também ouvir apenas, fique à vontade também. Hoje nós vamos ler pelo menos 3 versículos aqui, irmãos, que vai nos ajudar nesta questão. Bom, deixa eu só fazer uma breve revisão. O que nós já estudamos aqui no Catecismo Ortodoxo, no Catecismo Maior? Que este mandamento, ele é o desígnio de Deus para que nós vivamos debaixo do poder, né, em obediência, honrando, amando, sendo leais às autoridades que o Senhor pôs na família, na igreja e na sociedade, né? E nós vimos que especialmente o título pai e mãe, porque vocês observem que o 5º mandamento é assim, né? Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Esse título, ele pode passar a ideia assim de que eu só devo obedecer meus pais naturais. Mas nós vimos que não é assim. Eu tenho que obedecer os meus pais naturais, mas a Bíblia também, ela aplica esse título às pessoas mais velhas, às pessoas que têm dons e talentos que eu não tenho, e também às pessoas que propriamente são autoridades sobre a minha vida, na família, que é entre os pais naturais, ou outras pessoas que me educaram, que me criaram, na igreja e também na sociedade, nos governos, autoridades públicas. Então nós vimos aqui que o título pai e mãe também se aplicam a essas autoridades nas Sagradas Escrituras, mostrando que Deus, este mandamento se aplica a todas as autoridades, todas as pessoas que nos governam, que estão sobre nós. Então, que nós devemos obedecer
porque esta é a vontade de Deus, ser leais a elas dentro da natureza de cada autoridade. Nós falamos também, vocês devem lembrar, que existe uma é a autoridade do pai, a outra é a autoridade do pastor, a outra é a autoridade do presidente, do juiz, do governador, e que de acordo com a natureza destas autoridades que nós devemos obedecer. E na semana passada, meus irmãos, nós estudamos que Deus também deu este título e aplicou pai e mãe a essas diversas autoridades para que nós, como que nos inspiremos nos próprios títulos, né? Porque em relação ao meu pai e à minha mãe, eu tenho uma relação com eles. Eles têm obrigações comigo e eu tenho obrigações com eles. Essas obrigações são especialmente o quê? Elas devem ser exercidas com amor e com gentileza, né? Então, nós estudamos aqui semana passada que as autoridades, elas na verdade são servas. Elas devem conduzir os seus liderados com amor e gentileza e não com tirania. Nós vimos semana passada aqui. Então, os pais, eles devem ser assim, e as demais autoridades devem se inspirar nisso que os pais devem ser. Então, também amando os seus liderados, não sendo tiranos, não sendo grosseiros, mas sendo gentis, conduzindo, e de acordo, novamente, com a natureza de cada autoridade, né? É claro que eu quero deixar aqui bem claro mesmo para os irmãos, sem nenhuma dúvida, que isso não significa que não haverá punições, muito ao contrário, tem que haver punições, mas isso não é tirania, não é oprimir as pessoas, em nenhum sentido. Agora, hoje, irmãos, sim, e antes de falar de hoje, e com relação a nós, quando estamos debaixo dessas autoridades, o título pai e mãe nos inspira também, porque quando nós tratamos, como nós tratamos nosso pai, nossa mãe com respeito, com carinho, nós também devemos tratar essas autoridades. Aí tem a questão dos defeitos delas. Elas são perfeitas? Não são. Mas nós não fazemos por causa delas, nós fazemos por causa do Senhor. Isso nós vamos, inclusive, ver mais ainda hoje. E fazemos por causa do Senhor no sentido de que Ele quer que seja assim. Ele organizou a sociedade assim. Então, nós temos pai, mãe, pastor, presidente, juiz, governadores, policiais, toda essa autoridade. Nós temos também autoridades médicas, autoridades naquela área específica de talento, que nós tanto precisamos. Por exemplo, motorista de ônibus, ele é uma autoridade ali naquele lugar. Então, nós vivemos assim, nós vivemos debaixo dessas autoridades, dessas pessoas que nós necessitamos para que a vida ela possa existir. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos estudar a pergunta 126. É uma pergunta que ela tem uma resposta pequena, mas extremamente profunda. E essa resposta ela é uma introdução a tudo que nós vamos estudar a partir daqui, em pelo menos 3 ou 4 perguntas, não lembro exatamente agora, mas as próximas perguntas do catecismo, vamos estudar nos próximos domingos. Essa questão ela é introdutória, porque agora ela entra mais na questão mesmo da prática. Como é que eu posso obedecer a Deus sendo ou autoridade ou estando debaixo de uma autoridade, e acrescenta-se aqui, ou quando eu tenho um igual do meu lado, ou seja, uma pessoa que tanto eu como ela estão debaixo dessa autoridade, né? Então, vamos pensar aqui, irmãos, na pergunta 126. Convido vocês, então, a lerem, se tiverem aí condições de ler, ou então apenas ouça. A pergunta 126 é a seguinte: qual é o alcance geral do 5º mandamento? Quero dizer para os irmãos, antes de ler a resposta, que chamar a atenção de vocês, que isso é uma coisa tão importante e tão maravilhosa, meus irmãos, porque isso fala da abrangência de todos os mandamentos, especialmente desse mandamento aqui, mas na verdade isso se refere a todos os mandamentos. Você sabe aquela dúvida que as pessoas têm quando elas dizem assim: eu gostaria de saber a vontade de Deus para isso aqui na minha vida, eu gostaria muito de saber a vontade de Deus. Por exemplo, quem eu tenho que casar, que profissão eu tenho que ter,
para onde eu tenho que ir, se eu tenho ou não que viajar, essas coisas assim, essas decisões da vida, que nós não vamos encontrar lá na Bíblia, né? Olha, casa com essa pessoa, ou faz isso aqui, nós não vamos encontrar isso na Bíblia. Mas nós não precisamos, irmãos, porque os 10 mandamentos, eles já dizem qual é a vontade de Deus para todas as áreas da nossa vida, inclusive essas questões específicas, essas coisas muito pessoais. Eu posso saber a vontade de Deus, porque os mandamentos, eles são abrangentes. Nós vamos ver isso nessa manhã, de forma bem clara. E é isso que toca a pergunta, o alcance geral deste 5º mandamento. Esse 5º mandamento, ele não é só para o meu pai e para a minha mãe. Ele tem um alcance total, que eu quero dizer para os irmãos, que envolve todas as relações humanas. Esse mandamento aqui, 5º mandamento, ele envolve todas as relações que nós podemos ter nessa nossa vida, seja qual for o lugar, seja qual for a circunstância, esse mandamento se aplica. Até quando eu estou andando na rua, até quando eu estou cruzando com pessoas que eu nem conheço, até quando eu falei de ônibus, né? Até quando eu entro no ônibus, ou quando eu pego um táxi, um Uber, né? Ou quando alguém me faz uma pergunta na rua, que eu nunca vi. Irmãos, esse mandamento, ele trata de todas as relações humanas, sem exceção. Ele se aplica a todas as relações humanas. Então, qual é o alcance geral? Por isso que está aqui perguntando. Até onde vai a abrangência, o alcance deste 5º mandamento? A resposta é a seguinte: o alcance geral do 5º mandamento é o cumprimento das obrigações que mutuamente devemos uns aos outros em nossas mais diversas relações, seja como inferiores, superiores ou iguais. Vamos observar isso aqui, é muito interessante. Ele tem o alcance geral dele é o maior possível, porque ele diz aqui, a resposta do catecismo, ela é pequena, como eu disse, mas é tão profunda e abrangente que toca em todas as nossas relações, porque ele diz assim: é o cumprimento das obrigações que mutuamente devemos uns aos outros. Primeira parte. Tá? Então, eu tenho obrigações a cumprir, nós temos obrigações a cumprir mutuamente. Nós temos obrigações a cumprir uns aos outros, de maneira que, quando eu estou perto de vocês, eu tenho obrigações com você e você tem obrigações comigo. São obrigações mútuas. São obrigações, meus irmãos, que nós temos uns com os outros. O que o Catecismo Maior está dizendo aqui é que este mandamento toca em todas essas obrigações mútuas que nós temos uns com os outros. A partir do momento que eu estou diante de um ser humano, eu estou diante de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, eu tenho obrigações com essa pessoa e esta pessoa tem obrigações comigo em relação a mim, seja qual for a situação. De forma que esse mandamento, ele toca nisso. Sempre que há uma relação, sempre que há algum contato, por mínimo que seja mesmo de um olhar de alguém na rua que eu não conheço, estou colocando isso aqui de uma forma assim, vamos dizer, ver pessoas que não sabem quem é, ou ler sobre pessoas que nós nunca vamos encontrar, lemos uma notícia, ou, não sei, vemos uma página da pessoa no Facebook, Instagram, o que for, pessoas que talvez nós nunca encontremos pessoalmente, mas ali já há uma obrigação com aquele ser humano, e aquele ser humano, ele terá uma obrigação comigo, na medida em que ele também tiver contato comigo. É uma obrigação mútua. E o Catecismo Maior, ele avança dizendo assim, que essas obrigações mútuas devemos uns aos outros em nossas mais diversas relações, seja como inferiores, superiores
ou iguais. Ou seja, ele está colocando aqui que essas obrigações que nós devemos uns aos outros, elas abrangem as mais diversas relações, elas abrangem todas as relações humanas, só que essas relações humanas, elas são, vamos dizer assim, elas são postas em 3 níveis, ou podemos talvez dizer 3 tipos de relações humanas possíveis. Todo ser humano que nós vamos encontrar. Quais são? Primeiro, os inferiores a nós. Segundo, os superiores a nós. Terceiro, os iguais a nós. Então, todas as relações humanas, sem exceção, eu estou fazendo questão de afirmar isso aqui, depois vou mostrar para os irmãos nas Escrituras, todas as relações humanas, sem exceção, que possuem obrigações mútuas, que nós devemos uns aos outros, todas as relações, elas podem se categorizar, elas podem ser postas nesses 3 níveis. Ou nós nos relacionamos com pessoas inferiores a nós, ou superiores a nós, ou iguais a nós. E eu quero mais uma vez lembrar que isso não significa, quando nós dizemos assim, inferiores, superiores ou iguais, isso não significa de forma nenhuma, meus irmãos, que existem pessoas piores que nós, e nós somos melhores que algumas pessoas, ou que nós somos piores que outras pessoas, em termos da nossa humanidade, em termos da nossa essência. Por exemplo, que pobres são mais ou menos valiosos que os ricos, ou vice-versa, ou que os negros são menos ou mais valiosos que os brancos, ou vice-versa, ou que brasileiros são menos ou mais valiosos, importantes que americanos ou que europeus, e vice-versa. Não é isso, irmãos, não de respeito à essência, mas de respeito a posições que na providência Deus nos coloca no assunto de autoridade. Todas as pessoas que nós encontramos, mesmo as pessoas que nós passamos por elas na rua, que nós nem falamos, está passando ali por elas, ou elas são nossas inferiores, ou elas são nossas superiores, ou elas são nossas iguais. A relação de autoridade, ela envolve, portanto, vamos avançar um pouquinho o nosso raciocínio, a relação de autoridade, ela envolve, portanto, todas as relações possíveis entre os seres humanos. Vocês percebem que é muito mais do que em relação ao meu pai e minha mãe? Você vê como isso é abrangente? Porque quando nós pegamos um mandamento desse, parece que esse mandamento está se referindo só à minha casa, só ao meu pai e minha mãe. Não é assim. Está se referindo a meu pai e minha mãe. Mas está se referindo a quando eu saio de casa e passo uma pessoa assim na rua. Ou está se referindo quando eu estou dirigindo o meu carro e passa um pedestre na faixa. Existe ali uma relação. Todas as relações humanas possíveis, o mandamento, ele abrange. Tem a ver com autoridade. Tem a ver com se eu estou sendo uma autoridade naquela situação, ou se eu estou debaixo de autoridades, ou se eu sou igual àquela pessoa em termos de autoridade, ou seja, ambos, eu e ela, estamos debaixo da mesma autoridade. Então, se eu sou superior a ela, se eu tenho uma autoridade sobre ela, esse é o caso, ou se ela é uma autoridade sobre mim, e portanto ela é uma superior a mim, eu sou inferior no caso, ou se eu e aquela pessoa estamos debaixo da mesma autoridade. Por exemplo, só para dar um exemplo ficar mais claro, na casa, ou se eu sou pai, ou se eu sou filho, ou se eu sou irmão. Entende? Na casa, quem é o superior? O pai e a mãe. Quem é o inferior? Os filhos. Quem são os iguais? Os irmãos e os pais também, né? Ainda que tem ali uma outra hierarquia, mas isso não é precisamente o meu assunto, em que a Bíblia diz que o homem é o cabeça da família. Mas existe, então, essas relações dentro da casa, dentro da família, meus irmãos,
isso vai passar para a igreja, para a sociedade em geral, e para quando eu vou fazer uma consulta médica, e para todas as relações que eu tiver, isso vai envolver essas autoridades, de maneira que em cada relação eu sou inferior, superior ou igual. Mas se a coisa ficar só assim, parece uma regra apenas, e parece algo apenas moralista ou legalista. E eu faço questão sempre de dizer para os meus irmãos que não se trata disso, irmão. Nós estamos aqui aprendendo meramente uma regra social que nos ajuda a viver na sociedade, que faz com que a sociedade possa viver em paz e existir, não é? Não é isso, meramente, irmãos. Ainda que essas leis de Deus, evidentemente, promovam bem a paz. Mas essas leis de Deus, elas estão relacionadas com aquele que é o superior a todos, que é o próprio Deus, o Senhor, e que estabeleceu esses mandamentos. Vocês lembram? Vamos olhar aqui o capítulo 5, no versículo 6, que os 10 mandamentos, eles começam assim, não é? Eles começam assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, assim, se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer, tá? Está aqui numa aula, né? E às vezes eu me esqueço de falar, eu acho que os irmãos também esquecem de perguntar, né? Mas você pode fazer pergunta, tá? Então, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui está o superior dos superiores, ou como o Nabucodonosor fala, né? Aquele que é o Deus dos reis, o rei dos reis, aquele que está acima de todos os homens e mulheres. Ele diz: eu sou teu Deus. Então é nessa relação que eu já disse aqui tantas vezes no nosso estudo dos 10 mandamentos e também desse 5º mandamento, é nessa relação que nós devemos ver sempre cada mandamento, ou seja, eu tenho um Deus. Esse Deus me tirou da terra do Egito, esse Deus me salvou, esse Deus me redimiu na cruz de seu Filho Jesus. Esse Deus é o meu amor, esse Deus é a minha autoridade das autoridades, é o meu Deus, é o meu Senhor. Então é por causa dele e sempre em relação a ele que cada mandamento está e que cada mandamento deve ser obedecido. É exatamente nessa relação. Então, eu cheguei nesse ponto aqui para dizer para os irmãos que isso está em cada um dos versículos que nós vamos ler agora. E aí eu convido vocês para nós estudarmos esses versículos. Eu coloquei para vocês lá no texto que eu mandei, que é baseado num excelente livro, que é um comentário. Eu estou colocando para vocês o texto do comentário deste excelente livro, que então faz o comentário do Catecismo Maior, né? E lá o autor coloca esses versículos e coloca essa explicação aqui do lado dos versículos. Ele diz assim: várias obrigações recíprocas na sociedade humana. A Escritura então mostra que nós temos obrigações recíprocas na sociedade. Isso são várias. Isso toca em toda a vida social, em toda a vida humana. Vamos olhar então, meus irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 21. Convido vocês a abrirem aí as suas Bíblias, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 21. Diz a Escritura: Efésios capítulo 5, versículo 21, diz a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha só, esse versículo pequenininho, ele é uma abertura de tudo que Paulo vai falar em seguida.
Aí os irmãos, eu creio que todo mundo aqui conhece esse trecho é bem famoso. O apóstolo Paulo vai falar das obrigações das mulheres e dos maridos, a partir do verso 22 até o final desse capítulo. Depois, já no capítulo 6, ele vai falar das relações dos filhos e dos pais, que está aí no verso 1 ao 4. E em seguida, lá no capítulo 6 ainda, de novo, do verso 5 ao 9, ele vai falar das relações entre servos e senhores. Então veja que esse versículo aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, ele se aplica então a todas as relações humanas. Tá? Ou seja, e Paulo dá alguns exemplos dessas relações. Ele exemplifica que as relações que existem na casa, dentro de uma casa, numa família, falando do marido, da mulher e dos pais e dos filhos, e ele sai da casa e vai para a relação, podemos dizer assim, trabalhista, né? Que era bem diferente da nossa realidade. Hoje não existe mais servos e senhores. Isso é um outro assunto, né? Mas é bem interessante como o apóstolo Paulo, ele não é assim um revolucionário, né? Ele não fala de uma revolução, mas ele aplica a palavra de Deus àquela circunstância específica que existia servos e senhores, enfim. Mas é uma relação já fora da família, fora do ambiente familiar, ou seja, que vai para a sociedade. Paulo não fala aqui de governo, de autoridade pública, mas ele fala de autoridade pública no próximo texto de Paulo também, que nós vamos ler daqui a pouquinho lá em Romanos capítulo 12, e no capítulo 13 ele fala da autoridade pública, né? Mas então, ele não fala aqui, mas ele fala em outra parte, e Pedro também fala em outra parte, na sua carta, que nós vamos ler daqui a pouco, sobre a nossa relação com a autoridade pública. Então, veja como uma coisa é abrangente na Escritura. Você tem a família, você tem a relação trabalhista, você tem a relação com o Estado, que Paulo fala em Romanos 13, está nas Escrituras também em outras partes, e você tem a relação na igreja. A Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus, que existe uma maneira de relacionar com os pastores. Lembra que diz lá em Hebreus que deve ouvir e seguir os vossos guias e assim por diante? Então, existe uma relação também, uma aplicação da vida, das relações humanas no ambiente da igreja. Então, é abrangente, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse pequenino versículo aqui, ele se aplica a tudo isso, que é uma questão que envolve Deus, envolve a mim, envolve o próximo. Você lembra que lá na introdução aos 10 mandamentos, quando nós lemos o Catecismo Maior de novo, eu disse para vocês que o Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, e que Jesus também disse que eu não devo fazer aos homens o que eu não quero que os homens me façam. Façam aos outros o que vocês querem que façam a vocês, né? Então, existem sempre essas 3 pessoas envolvidas em todas as relações humanas. Em primeiro lugar, o próprio Deus. Em segundo lugar, eu mesmo. E em terceiro lugar, o meu próximo. Então, sempre tem essas 3 pessoas envolvidas. Agora, quando nós tiramos Deus, irmãos, aí, deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando tira Deus, estraga tudo. Olha, por que existem as guerras? Por que existe a guerra na Ucrânia? As 2 guerras agora do nosso tempo, mais, vamos dizer assim, importantes. Toda guerra é importante, é trágica, mas essas 2 guerras são realmente bem perigosas para o mundo, né? Então, a guerra na Ucrânia e a guerra agora entre Israel e ali a faixa de Gaza. Por que existem essas guerras, irmãos? Porque as pessoas não temem a Deus. As pessoas não temem a Deus. Quando você tira Deus, você se torna uma pessoa egoísta. Você se torna autocentrado, você se torna o seu Deus. E a partir daí você se torna um tirano. Você não vai servir o próximo, ao contrário, você vai se servir do próximo. E aí você vai se tornar um tirano na sua relação. Você vai se tornar uma pessoa maldosa e perversa com o próximo.
seja qual for a relação. Por isso que as Sagradas Escrituras, elas dizem assim, sujeitando-vos uns aos outros, mas isso só é possível no temor de Deus, ou seja, em vez de nós sermos tiranos, nós vamos ser servos. Percebe a diferença? Nós vamos servir o nosso próximo, mas nós vamos servir o nosso próximo porque nós tememos a Deus. Então nós amamos a Deus, nós o amamos, nós nos deleitamos nele, nós somos gratos porque ele nos salvou no seu Filho Jesus. Nós queremos servir o nosso Senhor. Então, assim como Jesus serviu e lavou os pés, ele diz, agora façam o mesmo. Façam por causa de mim. Façam por amor a mim. Me sirvam, me amem, servindo uns aos outros. Me temam, servindo uns aos outros. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, irmãos, esse versículo se aplica à relação entre homens e mulheres. Como eu até falei aqui de passagem, o homem é o cabeça da mulher, ele é uma autoridade sobre a mulher. A mulher, nesse caso, ela está debaixo da autoridade do homem. Quando vai para a relação pais e filhos, você tem a relação novamente em que os pais estão, homem e mulher, os pais, eles estão acima dos filhos e os filhos estão debaixo da autoridade dos pais. Aí quando você vai para a relação trabalhista, os senhores são autoridade e os servos estão debaixo da autoridade. Então, quando um cristão ele está numa relação ou outra, ou se ele é marido ou se ele é mulher, ou se ele é pai ou se ele é filho, ou se ele é servo ou se ele é senhor, em tudo ele deve temer a Deus. Em tudo ele deve fazer, ele deve exercer aquela relação, seja superior, seja autoridade ou seja inferior, seja debaixo de uma autoridade, ele deve fazer por temor a Deus e ele vai ser servo daquela pessoa. Veja que coisa impressionante. Ele não vai ser servo só quando ele é inferior, ele é servo também quando ele é superior. Porque a autoridade não é opressora, não é para se aproveitar de quem está debaixo daquela autoridade, mas é para tratar como um pai, como mãe, como uma ama, como uma mulher que está amamentando o seu filhinho. Imagine esse quadro, uma criancinha tão indefesa. E sabe quando a criança entra no ônibus, bracinho, rolicinho, né, pequenininha, aí ela entra no ônibus assim, não consegue se segurar, e qual é a sua reação até instintiva? Não é segurar a criança? Por quê? Porque você é o superior. Você tem que cuidar dela, tem que protegê-la. Assim também o idoso, né? Estou colocando aqui alguns exemplos. Mas, irmãos, é isso. Quer dizer, aquelas pessoas, por exemplo, um marido, ele é dentro da natureza daquela relação. Eu não tenho tempo de explicar agora cada natureza, tá, meus irmãos? Eu vou deixar assim, aí depois, irmão, vamos meditando, a gente pode conversar depois. Mas o marido, por exemplo, ele é uma autoridade na casa, inclusive sobre a esposa, sim, mas para amar a esposa, vocês depois podem ler, para morrer por ela se for preciso, para protegê-la, para suprir a necessidade da casa, para cuidar da alma, das emoções, do corpo, da sua esposa e dos seus filhos, para ser um protetor. É isso que é um chefe, é isso que é uma autoridade. E aí se aplica aos pais. Os pais não têm que ser tiranos, os pais têm que ser amorosos e cuidadosos. Assim os servos não têm que ser tiranos, têm que cuidar os senhores, né? Tem que cuidar dos servos. E aí, meus irmãos, nós vamos observando que a autoridade, ela é um serviço. Um querido pastor já falecido, que eu guardo na minha memória, foi muito importante isso para a minha vida, e ele sempre dizia assim, para nós, no seminário, ele dizia assim, irmãos, lembrem, os pastores são servos dos servos. Então, os pastores estão mais abaixo que todos os outros.
eles são os que lavam os pés, eles são os que servem seus irmãos. Então, em certo sentido, a autoridade, não vamos confundir, tá? Mas eu só estou colocando isso aqui para explicar para vocês. Em certo sentido, os superiores são inferiores. Em certo sentido, os superiores são os menores, são os que mais lavam os pés, são os que estão ali para servir, para cuidar. E os que estão debaixo daquela autoridade, eles devem se submeter a esta autoridade. Eles devem ser humildes, eles devem, dentro da natureza daquela autoridade. É isso que Paulo vai explicar aqui, meus irmãos. Mas tudo isso só vai ser possível por causa do temor a Deus. E assim, um se sujeita ao outro. O marido se sujeita à mulher como cabeça da mulher, a mulher se sujeita ao marido. É esse o sentido da submissão bíblica, respeitando aquela autoridade específica dele. Os pais se sujeitam, servem os seus filhos, cuidando deles, entesourando para eles, como Paulo fala em outra parte. E os filhos também se sujeitam aos pais, respeitando a autoridade deles, honrando essa autoridade. Os senhores se sujeitam aos servos, não ameaçando, mas sendo ali pessoas justas naquela relação. E os servos também se sujeitam, não trabalhando só quando os senhores estão olhando, mas sendo zelosos no seu trabalho, cumprindo as suas obrigações. E tudo é feito por causa do Senhor. Vamos observar aqui alguns versículos, irmãos, como isso é verdade. Observem que sobre as mulheres, versículo 22, vós mulheres sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, né? Sobre os maridos, meus irmãos, veja o versículo 25, vós maridos amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, ou seja, sempre olhando para Cristo. Quando vai para os pais, lá no capítulo 6 de Efésios, veja que Paulo diz, primeiro, antes dos pais, ele fala dos filhos, né? Ele diz no capítulo 6, vós filhos, sede obedientes a vossos pais, o que, irmãos? No Senhor, porque isto é justo. E lá no versículo 4, quando ele fala dos pais, ele diz, vós pais não provoqueis a vossos... E vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E quando ele vai falar dos servos, ele diz assim, olha, no verso 5, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E quando ele fala dos senhores, no versículo 9, ele diz, e vós senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está, aonde, irmãos? Nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, não pense que tu é melhor que o teu servo, mas lembra que o teu Senhor está nos céus, para ele não há acepção de pessoas. Então, olhe para aquele servo como igual a você, em essência humana, e o respeite, não o ameace, não o oprima. Que coisa, né, irmãos? E por causa do quê? Do Senhor. Por causa do Senhor. Então, vocês percebem, irmãos? Então, aqui está a grande questão, que essas relações humanas, elas envolvem, elas são abrangentes, elas são sempre conectadas com o Senhor. Vamos ver agora 1 Pedro 2,17. 1 Pedro 2,17. A palavra do Senhor. 1 Pedro 2,17. Percebam a abrangência desta recomendação do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, Pedro, na sua carta, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei que está. Então, veja que sempre existe temor a Deus. Eu tenho que honrar todas as pessoas, todas as pessoas. Se eu me encontro com um ser humano, não importa quem seja. Não importa quem seja. Eu estou colocando isso mesmo, viu, irmão? Não importa quem seja. Vou colocar aqui na pior situação. Pode ser até um criminoso, mas é ser humano. Então,
se ele é criminoso, ele tem que ser punido. Mas ele tem que ser punido de forma justa. E eu tenho que lidar com ele como um ser humano. Eu não posso oprimir e nem agir com vingança, extrapolar as medidas até com o criminoso. Eu tenho que honrar todos os seres humanos. Eu tenho que amar a fraternidade. Amar, naturalmente aqui deve se referir aos irmãos. Eu tenho que fazer tudo isso por temor a Deus. E eu tenho que honrar ao rei, aquele que está na autoridade pública, por temor a Deus. E aí vocês veem que Pedro também fala: vós servos, sujeitais com temor os senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Eu não vou ler todo o trecho, mas veja que ele vai também tocar em vários tipos de relações humanas. E vamos ver o último texto de hoje, meus irmãos, que está em Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. E depois de ler esse versículo, eu vou já para as últimas aplicações, fazendo a conclusão do nosso estudo de hoje. Romanos capítulo 12, versículo 10. Diz assim a Sagrada Escritura: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então você percebe aqui que este amor é mútuo, este amor é fraternal, este amor envolve honra uns aos outros. Então é abrangente, ele envolve relações em que, como nós temos visto em Pedro e Paulo, já em Efésios e a carta de Pedro, envolve se eu sou autoridade, envolve se eu estou debaixo de uma autoridade, se eu sou superior ou inferior, mas também envolve um igual. Vocês querem ver um exemplo disso? Olhem o que está no versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Existe aqui que os santos são todos os cristãos, são todos os irmãos. Então, são os meus iguais. Na igreja, eles são iguais a mim. Eles são ovelhas de Cristo. E ali, então, existe uma relação de igual para igual. E nessa relação, eu preciso observar a necessidade deles, ver se eles estão passando alguma dificuldade, ser hospitaleiro nesse sentido. E eu queria concluir, meus irmãos, aqui, indo já para as conclusões. Vou tentar ser mais prático possível agora. Vou voltar de novo para a pergunta. O autor aqui do nosso livro, ele coloca assim, várias obrigações recíprocas na sociedade humana. Eu queria que vocês pensassem agora no seguinte. Eu comecei dizendo, e eu vou agora procurar dar alguns exemplos para vocês perceberem como isso é muito prático, né? Que isso envolve todas as relações, e que isso deve ser feito no Senhor, por temor ao Senhor, como nós já vimos aqui. Quando você está na sua casa, com todas as pessoas que você se relaciona ali na sua casa, ou você está se relacionando com alguém superior, ou com alguém inferior, ou com alguém igual a você na sua casa. Aí, quando é que você é superior? Quando você é pai ou mãe, ou é o líder da casa, ainda que não tenha esse título, né? Quando é que você é inferior? Quando você é filho, filha, ou quando você está debaixo da autoridade de alguém ali naquela família. Pode ser até um sobrinho, não é exatamente um pai, mas tem um tio sobre a pessoa ali, ou, enfim, nas diversas relações ali que existirem. Quando é que você é igual? Quando você é um irmão e você tem um outro irmão, por exemplo. Aí você sai da sua casa, aí você abre o portão da sua casa para vir. Vocês vieram para a igreja hoje. Vocês saíram, abriram o portão da casa, chegaram na calçada. Na hora que você abre o portão,
está passando uma pessoa lá na calçada, que você nem sabe quem é. Queria perguntar para vocês, quem que vocês acham que aquela pessoa, ela é superior, ela é, naquela situação ali, tá? Naquela situação específica, ela é uma inferior, ela é uma superior, ou ela é uma igual a você? O que tu acha, Julieta? Igual? Vocês concordam com a Julieta? Por que ela é igual? Em relação ao quê? Vocês têm que lembrar que sempre envolve uma autoridade nessa relação. Porque quando é que eu sou superior é quando eu sou autoridade. Quando é que eu sou inferior? Quando eu estou debaixo de uma autoridade. Quando é que eu sou igual? Quando ambos estão debaixo de uma autoridade. E qual é a relação? Por que ele é igual a mim em relação a que autoridade? Ao Estado, né, ao país. Se nós ali estivermos andando ali, na hora que eu estou andando, aí passa uma pessoa na rua, e aí vocês disseram, né, ela é igual a mim, aí passa um carro da polícia. O carro da polícia é o que em relação a nós? Não entendi, todo mundo falou. É o que? Superior, né? Concorda com isso? Vocês estão entendendo como envolve tudo, irmãos. Aí vocês vieram no carro de vocês, tal. Aí você para ali no sinal de trânsito. Aí tem uma faixazinha ali, nem sempre tem, né? Vamos dizer que tem. Aí passa o pedestre. Ele é o quê? Inferior, superior ou igual? Depende, se for um idoso, ou se for um jovem. Pois é, tem... Nessa relação assim, onde não tem uma situação específica, tem que ver essa outra relação. Pois é. Vocês veem como é abrangente, irmão? Vocês estão entendendo? É isso que eu quero que vocês pensem. Como envolve tudo, né? A irmã tem razão. E agora, em relação ao Estado e à lei de trânsito, nós somos em algum sentido iguais, né? Eu tenho as minhas obrigações com ele e ele também tem que cumprir as regras de trânsito, certo? Então, existe também essa relação. Se o sinal está fechado, sim, está aberto para o pedestre, tá. Naquele momento ele é superior, porque ele é a oportunidade de passar. Mas você tem que cumprir com a sua obrigação de parar, ou no caso do motorista, para que o pedestre. Mas em outro sentido. Mas em outro sentido. Nós não somos iguais, você concorda? Somos iguais. Porque existe a lei de trânsito para todos nós, certo? Para todos nós. Quem é que estabeleceu? Não foi o Estado, não foi o Legislativo e tal, que vota. Agora, pelo que a irmã falou, tem também relação, né? Por exemplo, se é um idoso, como a senhora falou, a irmã Denilde falou. E até assim, porque infelizmente as pessoas não compreendem o que deve ser. Um idoso, às vezes, ele fica horas e horas esperando para atravessar, porque não tem, a pessoa não para, não tem delicadeza, não tem sensibilidade. Isso. De ver que nós somos iguais, né? Iguais. Isso. Cadeirante, né? Cadeirante. Isso. Meus irmãos, o tempo está acabando, mas eu... Não, pode falar, não quer falar mais? É como você falou, né? Nós temos uma relação mesmo com tudo. Todo tempo, irmãos. Todo tempo. Então, aqui na igreja, nesse momento, vamos dizer que vocês veem que vocês chegam, aí vocês cumprem as regras aqui, né? Vocês chegam. Ninguém chega assim, sabe? Fazendo o que quer. Tem a hora de cantar, tem a hora de orar, tem a hora da pregação, né? Então, vocês veem que tudo é uma relação. No caso aqui, eu sou pastor, então nesse momento eu estou como superior. Aí os irmãos são inferiores. Diga, irmão. Pode falar, pode falar. Não, uma situação prática que você estava falando e eu Tá. estava relembrando os fatos que ocorreram em relação ao meu trabalho. Sim. De forma bem prática, você poderia fazer a menção para isso aqui. Tá. Você sabe que eu trabalho na justiça, tudo. Sim. E em determinada ocasião, ocorreu de eu atender uma senhora muito aflita, que ela estava em busca de alguma declaração que pudesse ser emitida para que ela pudesse emitir a certidão de nascimento da filhinha dela, recém-nascida. E aí eu questionei por quê, eu pensei que ela estava bem aflita e tudo mais.
e ela disse que ela precisava dessa certidão para que a filha dela, que havia nascido recente e que tinha sido, infelizmente, houve uma falha no parto, ela foi tirada da enfermeira que não tinha experiência no jogo, ela viu a criança. A criança estava foi enviada para essa casa, simplesmente. Ela estava muito feliz de que o marido dela era preso, né? Lá da vaca. Tá, sim. E aquela situação me mexeu muito comigo, porque eu fiquei muito sensibilizado com aquilo, né? Então, se eu fosse seguir os trâmites normais, nós teríamos que esperar 15 dias para a gente abrir a declaração, depois ela teria que ir ao cartório, porque ela demandaria muito mais tempo, até a gente essa certidão. Eu fiquei naquele momento ficou passando para a minha mente e tudo mais. Eu então resolvi agir, larguei as funções, e eu fui entrar atrás da promotora, você com a promotora, porque não estava conseguindo audiência e tudo mais. Expliquei a situação, naquele primeiro momento a promotora ligou para outra promotora de direitos humanos, eu larguei as minhas atividades e fui até o Ministério Público, conversei com essa promotora, levei aquela mulher para lá. E o fato é, para resumir a história, aquela promotora então determinou que o cartório emitisse a certidão e também determinou que o hospital decidiu cometer uma criança. Quando eu retornei, mas essa não é a questão, quando eu retornei ao cartório, ao trabalho, eu fui severamente advertido pelo meu superior, que é, inclusive, irmão nosso. E naquele momento, ele me questionou por que eu havia feito aquilo, não porque eu havia saído, mas por que eu havia me preocupado tanto com uma mulher de um preso. Então, e aí a gente tem que ter serenidade como cristão. O que eu falei, respeitando a autoridade dele, eu fiquei relacionado com Cristo, respeitando a autoridade dele, eu fui a palavra, porque eu sabia que ele era um cristão, era um crente. E eu exultei no Evangelho, falei, e aí ele se calmou. Naquele momento ele se calmou. Então eu acho que Deus usou toda essa situação não apenas para aquela mulher, mas também para tudo aquilo. Para ensinar o irmão, né? Então, como o senhor estava falando, mas assim, o que é mais importante, eu vou finalizar isso para avaliar. Não, pode falar. Eu estava vendo um texto bíblico, ele usa o sentido de Efésios capítulo 5, verso 21, sujeitando uns aos outros, no sentido de voluntariedade, de você obedecer de forma voluntária. Porque muitos textos na Bíblia dizem assim, no sentido de sujeitar, no sentido de que aquele que é trazido à força debaixo dele, ou em outro sentido, naquele que obedece por obrigação. Mas aqui no sentido que você usou o texto, é no sentido de voluntariamente, de voluntariedade, de você obedecer. E o sentido maior é aquele texto que nós lemos de Deuteronômio. Eu sou Deus que te tirou da terra do Egito. Então eu acho que tudo isso, fazendo uma olhada, é aquilo que o senhor falou. A ideia que nós temos que compreender de a quem nós pertencemos, por que nós fazemos as coisas. Por que obedecemos a autoridade superior? Por que nos submetemos? Porque nós pertencemos a esse Deus. Ele nos tirou da escravidão para a liberdade da escravidão de Cristo. Então essa é a ideia de pertença, não obedecer por moralismo, não obedecer por legalismo, mas obedecer por amor. Por amor, sempre essa relação. Eu acho que tudo isso que o senhor falou, a ideia central, para mim, assim, que ficou, cada um de nós percebe de uma forma, mas o que mais me chama a atenção é a ideia de que a quem eu pertenço, por que eu faço essas coisas. A ideia de obedecer por amor, de forma voluntária. Muito bem, irmão. Concordo, sim. E aí, só acrescentando assim, dando uma palavra assim, que eu acho importante aqui, é que o temor a Deus equilibra, né? Então, quando você olha assim e você vê assim, é a esposa de um bandido, a esposa de um criminoso, a esposa de um preso, aí você se sente melhor que aquele criminoso e sente que precisa ajudar aquelas pessoas. Mas aí você lembra de Cristo, que Cristo foi na cruz para te salvar. Quer dizer, quem é criminoso é tu. Então, nós não somos melhores que aquele, nesse sentido, né? Nós não somos melhores. Nós somos todos pecadores, né, irmãos? Então, que nós possamos meditar nessas verdades, meus irmãos, e aplicar a nossa vida. Tá bom? Mais alguma questão? Pode falar, irmão. Pode falar. É que aqui e agora é fácil.
deveríamos ficar o superior, o inferior e igual. O difícil é lá fora. Lá fora, é verdade. Então, por exemplo, assim, na construção civil é um campo assim, muito machista e muito duro. Sim, imagina. Uma engenheira mulher sendo numa obra com pedreiros homens, todos senhores, ela jovem. Sim. A gente tem que obedecer a ela. Tem que obedecer, né? E se não obedecer, demitido automaticamente. Isso. Sem conversa. Aí como diz, aí entra na questão, irmã, da punição, porque todos os lugares têm a sua autoridade, que tem que ser obedecida, e que se não for obedecida, tem punições. Então tudo isso que nós estamos falando não significa que não haverá punição, né? Mas o que nós estamos falando sempre assim, que dentro daquela relação tem que fazer tudo por temor a Deus. E por temor a Deus você tem que punir. Por temor a Deus você tem que... vamos dizer que nós falamos aqui do criminoso. Voltando, por exemplo, do irmão. Esse criminoso, essa pessoa estava presa, né? Eu entendi. Ou seja, era injusto? Não sei qual era o crime dele, mas imagino que cometeu o crime e estava preso de forma justa. Então, não tinha nenhuma injustiça aí. Aí entra no caso que a senhora falou. Uma jovem, se na Constituição Civil, eu imagino, porque eu não segui isso aí, mas eu estudei um pouquinho o tempo da minha vida, né? E eu sei que é um ambiente só de homem mesmo, né? Aí vamos dizer, imagino que agora já mudou bastante, isso foi muito lá atrás que eu estudei. Então, vamos dizer que se não é obedecido, aquela jovem, ela é uma autoridade. Aí tem as punições e deve ser cumpridas aquelas punições. Porque senão não vai ter o quê? Não vai ter ordem naquela obra, vai virar o quê? Uma desordem, uma bagunça. Então, por isso que sempre tem que ter o respeito às autoridades. E no caso dos pedreiros, que são inferiores nesse caso, né? Eles têm que obedecer. Mas superiores em idade e experiência. Estou falando assim, que na prática... Entendi. Estou entendendo também o que você está falando. Fazer isso na prática é difícil. Só que aí, no caso, essa jovem engenheira, ela é superior também no conhecimento, porque ela teve um curso, ela se preparou, né? Mas o ambiente ali, é superior. Mas eles saindo dali para outra situação, eles são superiores. E, no certo sentido, irmão, você lembra que Paulo diz para Timóteo, não repreendas o homem idoso, mas exorta como pai? O Timóteo era superior a ele, como pastor, aquele idoso, mas Timóteo era inferior a ele na idade. Então, Paulo equilibra as coisas. Paulo diz assim, vai lá e disciplina o idoso, mas disciplina ele como você falaria com seu pai. Você percebe como essas coisas elas estão todas envolvidas? O idoso é muito mais difícil. É difícil. Porque ele tem a idade, tem a experiência. E aí entra o orgulho também. Porque todo mundo é orgulhoso, né? Então a gente pode ficar orgulhoso também por ser velho, né? Por ter experiência, né? Então tudo entra o orgulho. Tá bom, meus irmãos? Mas, irmão, agora eu tenho mesmo que encerrar. Vamos orar. E aí eu fiquei muito feliz. E eu quero assim que vocês falem mesmo, entendeu? Que a gente vá conversando, porque isso nos ajuda a refletirmos mais. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos hoje estudarmos esse assunto tão maravilhoso, tão importante, e pedimos que o Espírito Santo nos ajude, Senhor, tanto a entender como aplicar na nossa vida. Como nós vimos aqui, não é fácil cada situação, mas que com a iluminação do Espírito nós possamos aplicar e possamos viver de tal maneira que nós amemos o nosso próximo, seja ele inferior, superior ou igual a nós. Em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém.